Carlos Prates e Islam Makhachev podem se enfrentar pelo cinturão do UFC na próxima luta. Pessoal, tô trazendo aqui pra vocês a última entrevista do Islam, uma entrevista reveladora, e a gente vai ver tudo que ele falou e também toda a resenha, beleza? Antes do vídeo, vou pedir apenas pra você deixar o seu like, clica aí embaixo no gostei, ajuda demais aqui meu trabalho, muita atenção, rapidinho, não custa nada, clica aí embaixo no like e também pode aparecer o botão de hypar, aí você fortalece mais ainda, e principalmente, se inscreva aqui no canal pra estar sempre acompanhando tudo que rola no mundo do UFC. Aqui você só sai ganhando e vai ser muito bem-vindo, beleza? Bora ver tudo que tá rolando. Sim, eu assisti a luta do Carlos Prates ao vivo, mas você pode perceber que o Madalena aparentemente não estava lutando bem. Talvez ele não tenha se recuperado da sua última derrota, ele não conseguiu encontrar distância na luta. Eu estudei muito as lutas dele pra lutar com ele, eu assisti o seu estilo, ele se aproxima, muda de nível e lança os golpes, mas nessa luta ele estava apenas encurtando e levando socos. O Prates mostrou um ótimo desempenho, eu tava pensando aqui. O UFC ainda não me informou sobre a minha próxima luta, mas existem muitos rumores de que eu vou lutar com o Ian Gary, mas eu ainda não falei com ninguém, não falei com nenhum agente do UFC sobre isso. Eu posso garantir isso pra vocês. Qual vai ser o próximo desafiante? Eu não sei. Eu tenho 3 ou 4 possíveis adversários. Tem o Kamaru Usman, Ian Gary, Morales, Carlos Prates. Esses 4. E ainda tem o Shavkat Rakhmonov, que é o número 5. Todos eles estão esperando a chance de disputar o cinturão. Definitivamente, eu preciso lutar com alguém, não importa quem o UFC coloque no meu caminho. Temos algumas possíveis lutas, que pode determinar também o verdadeiro desafiante. Qual luta que você acha que os fãs querem mais ver? Olha, eu acho que agora o Carlos Prates tá mais no hype. Eu acho que uma luta com o Prates seria a mais interessante. Aí, pessoal, as falas do Islam Makhachev, essa entrevista aqui, que tem muitas camadas. Muitas camadas, vamos por partes aqui. Primeiramente, com essa informação que não tem nada confirmado. Vocês estão vendo aí, o Makhachev aparentemente tá treinando. Então ele já tá treinando, já tá fazendo seu camping, mas ainda não tem o adversário confirmado. Isso segundo ele. Ele falou que ainda não recebeu nenhuma mensagem ali, nenhum contato dos agentes oficiais do UFC. Ou seja, não tem luta marcada. Mas aqui também, se a gente olhar por outro ponto, esse russo aqui é mentiroso, hein? Esse daqui é mentiroso. Essa história aí, por que eu tô falando isso daí? Eu gosto muito do Islam Makhachev, na minha opinião, ele hoje, junto ali com o Topuria, é o melhor, são os dois melhores. E falando no Topuria, falando aqui do mentiroso, é porque do nada o Islam Makhachev apareceu lesionado quando recebeu a proposta para enfrentar o Ilia Topuria na Casa Branca pelo cinturão da categoria do peso meio-médio. Do nada ele apareceu com a mão lesionada, e aí, quando o Topuria apareceu com a luta confirmada, o Makhachev apareceu dando soco ali já no saco de pancada. Estranho. E aí que eu trago outro ponto aqui pra vocês. O Makhachev gosta de escolher as suas lutas a dedo. Eu acho que, assim, chega até você ficar na linha ali do arregão. É quase que o cara ali que quer sempre o confronto favorável, né? Quase não, né? Sempre. E aí, quando não dá mesmo, quando o UFC não aceita ali as lutas que ele anda pedindo, né? Lembra, ele já pediu Justin Gage quando tinha outros desafiantes. O próprio Dustin Poirier. Sempre assim, sempre assim. Enfim, essa história aí com o Topuria, na minha opinião, foi muito estranha mesmo. Outras lutas ele aceita, né? Também não dá pra falar que o cara é só arregão. Aceitou a luta com o Tsarukyan, aceitou o Charles, aceitou também o Volkanovski. Então não dá pra falar, pô, ele só aceita as melhores lutas. Não, mas ele vai até o final, junto com o empresário, né? Querendo ou não, também o Makhachev aí tem um empresário que é muito bom. É chato. E do mesmo jeito que é chato, é um ótimo empresário, que é o Ali Abdelaziz, que tá sempre procurando os melhores momentos, sempre quando o Islam tá 100%, não aceita a luta de última hora, não faz favor pro UFC, muito pelo contrário. É difícil do Makhachev lutar. Sempre quando ele vai lutar, é essa novela. E querendo ou não, hoje o cara é uma super estrela. E aí que vem aqui o outro ponto aqui. Vocês viram. Puxou Kamaru Usman quando perguntado aí sobre a próxima luta, o Ian Gary, o Morales e o Carlos Prates. E aí também falou do Rakhmonov. Já vou puxar aqui o Rakhmonov, que o negócio é o seguinte, eu nunca tinha visto aí o Makhachev abrir a boca pra falar do Rakhmonov. Sempre desconversava, nunca tocava no nome do cara. Por quê? Porque no papel é o casamento mais difícil pra ele na divisão. Rakhmonov, invicto, forte pra divisão, pode ser até um próprio peso médio. Já luta ali na divisão do peso meio médio no limite e ia trazer complicação pro Makhachev. O Makhachev ia entrar nessa luta aí até como azarão. E aí quando o cara apareceu lesionado, totalmente debilitado, ele fala o nome do cara aí pela primeira vez, né? Será que é coisa da minha cabeça aqui? E aí também puxa aí o Kamaru Usman, né, que já tá longe do seu auge, mas se acordar inspirado, pode vencer ele, pode trazer problemas. E aí os outros desafiantes, que na minha opinião são os desafiantes legítimos, que é o Ian Gary em primeiro, com certeza. Em segundo aí eu colocaria o Carlos Prates e o Morales já foi pra terceiro. Por quê?
O Prats venceu o Leon Edwards, ex-campeão, que nunca tinha sido nocauteado, por nocaute. Também o ex-campeão Jack Della Maddalena, por nocaute. E também tinha nocauteado aí o Geoff Neal. É o desafiante legítimo. E também tem o Ian Garry, que aí no confronto direto fica na frente aí do Carlos Prats. Tá na frente no ranking. E é o lutador que, na minha opinião, hoje, na divisão, é o que traz mais problemas aí pro Makhachev. É um cara muito alto, muito rápido, com um QI de luta absurdo. O Ian Garry é um dos lutadores mais inteligentes e com certeza vai vir com uma estratégia bem traçada aí pra caminhar pra uma vitória. Nada é garantido, né, claro, mas se essa luta for acontecer, Makhachev e Ian Garry, o meu dinheiro vai estar no Ian Garry, eu acho que ele vai tirar o cinturão do russo. E aí o cenário clareia. Aí sim, o Carlos Prats pode entrar aí pra disputar o cinturão. E aí, como vocês viram aí, o Makhachev não quer lutar com o Ian Garry, falou que hoje a luta mais interessante é a luta com o Carlos Prats, por causa do hype e muito mais. Só que aqui, pessoal, eu já tenho um outro ponto de vista. O que eu acho que o Makhachev tá fazendo aqui? Tá escolhendo a melhor luta. Querendo ou não, o desafiante, os 3 legítimos, que eu acho que o UFC quer colocar pra lutar com eles são o Ian Garry e o Morales. Acho que já ofereceram essas 2 lutas pra ele. O próprio Morales já deu indiretas que tava rolando uma negociação. O próprio Ian Garry também. E o Prats ainda não tava qualificado pra enfrentar o Makhachev. Tava com luta marcada e tudo mais. Só que agora, depois desse resultado, olha só, a gente vai falando as coisas aqui e a teoria vai vindo, ó. Agora ele tem as 3 opções na mesa. Os 3 desafiantes legítimos. Porque se a gente olhar, pode dar o title shot pra qualquer um. Os 3 já fizeram aí por merecer. Tanto o Morales quanto o Ian Garry e o Carlos Prats. O Prats e o Ian Garry, na minha opinião, estão na frente, como eu já falei aqui pra vocês. E o Ian Garry, na minha opinião, tá na frente do Prats porque venceu o próprio Carlos Prats. Mas eu não ficaria surpreso se o UFC oferecesse a luta com o Prats pro Makhachev e essa luta acontecesse agora em agosto. Se a gente olhar bem, falta ainda um tempinho, ó, a gente tá em maio, junho, julho e aí vem agosto. Ou seja, tem praticamente aí, dependendo da data, quase 4 meses completo aí, o tempo mais que o necessário pra preparação. E é só bater o olho aí no Makhachev, ó. Vou até colocar aqui, ó. Dá pra ver, ó, o cara tá treinando, ó. Tava no meio do treino ali, ó. Tá suado ali, tá treinando, já tá em camping aí faz tempo, esse russo vagabundo aí. Falou que tava lesionado, o cara tá treinando já faz uns 6 meses já. É isso. Tá ganhando massa muscular, tá lá na Rússia, lá no Daguestão, tomando vai saber o quê, mas isso tudo aqui, claro, é suposição. É muita polêmica, né? Quando tem russo, quando tem o Makhachev, principalmente aí, marcando luta, é sempre a mesma novela. É sempre a mesma novela. Vamos ver. E aí, pessoal, toda essa teoria aí, já deixa aí nos comentários aí se vocês concordam com o que eu tô falando, se faz algum sentido. Tô gravando aqui o vídeo aqui sem edição, sem muito corte, mandando aqui os pensamentos pra vocês. E eu tô trazendo agora pra vocês a resposta do Carlos Prats. O Carlos Prats apareceu em suas redes sociais e respondeu as falas do Makhachev. Se liga aí. Tá aí, pessoal, a gente tá aqui no Instagram do Carlos Prats, ó. Tá curtindo a vitória, tá no samba, ó. Tá lá, ó, só curtição, só curtição. Aquela ressaquinha, né, ó. Acordou de ressaca aí, ó. Perdeu a mão, falou e já tá tomando mais uma ali pra dar aquela recuperada, né, que tem a teoria. Você tá de ressaca? Toma uma cerveja na manhã que passa. E aí, pessoal, vamos aqui pra resposta, né? Vamos bora pra resposta aqui. Tá aí, ó, o Carlos Prats repostou as falas do Makhachev e respondeu o seguinte, abre aspas. Vem tranquilo, macaxeira. Fecha aspas, tá aí. Uma resposta curta, dando o sinal verde. Será? Só que aí que vem aqui um questionamento, pessoal. Um ponto aqui que eu trago pra vocês. Será que não é mais inteligente o Carlos Prats esperar um pouquinho agora, ver qual que vai ser o próximo passo do Makhachev? Por exemplo, se ele aceitar aí a luta com o Ian Garry. Esperar o resultado dessa luta pra aí sim entrar em ação. Só que aí tem um ponto negativo e o positivo. Qual que é o ponto positivo? Então, vamos começar com o positivo, né? Qual que é o ponto positivo? Vamos supor que o Ian Garry vence o Makhachev. O Carlos Prats já é o próximo na fila. Se tudo aí acontecer, ele já vai ter a revanche garantida, pode ter certeza, contra um adversário que ele já lutou, ele já conhece muito bem o Ian Garry, e naquela primeira luta ficou aquele gostinho amargo, né? Dava pro Prats ter vencido. Um casamento favorável. Luta com o Ian Garry, ponto positivo, casamento mais favorável pra ele se tornar campeão. Não tem que enfrentar um grappler do nível do Makhachev, que com certeza vai conseguir quedar, é chato de chão, é um fenômeno, e é um casamento chato aí pro Carlos Prats. E o ponto negativo é que se o Prats esperar não aceitar essa luta aí de primeira, o Makhachev ir lá, lutar com o Ian Garry, vencer o Ian Garry, o Prats já não enfrenta mais o Makhachev, fica de escanteio um tempo, e quem pode entrar em cena é o próprio Ilia Topuria pra fazer aquela super luta que tá todo mundo esperando, e uma luta de possível aposentadoria do Islam Makhachev. Topuria e Makhachev pelo cinturão do meio médio, se o Makhachev vencer, se aposenta, e aí sim o Prats ia receber a sua oportunidade. E aí pode acontecer muita coisa no caminho, então se o telefone tocar
acho que vale a pena correr o risco, né? O que vocês acham? Deixa aí a opinião nos comentários. Qual que é o melhor movimento pro Carlos Prates fazer? E também, será que o Makhachev aqui tá falando a verdade? Será que ele já não aceitou essa luta? Deixa aí sua opinião nos comentários. Deixa o like aí se você viu o vídeo até o final, ó, fortalece demais, não custa nada, rapidinho, clica aí embaixo no like e tá rolando vídeo novo lá no canto, só clicar e conferir. Tamo junto e até mais.